Vamos agora a um tópico importantíssimo envolvendo oscilações. É a ocorrência de um fenômeno conhecido como ressonância. Nesse caso, ele ocorre quando nós temos oscilações forçadas, né? Em primeiro lugar, vamos entender primeiramente que é uma oscilação forçada. Eu considero uma situação na qual eu aplico uma força ao sistema massa-mola. Isto, agora eu estou aplicando uma força a este sistema aqui, né? Essa força é a força F de t. Consequentemente, a equação, né, das oscilações forçadas é esta aqui. Veja, a diferença é que no caso anterior nós tínhamos uma equação homogênea. Agora, essa equação não é uma equação homogênea, é uma equação, como se vê aqui, a derivada segunda com respeito ao tempo, derivada primeira com respeito ao tempo, aqui a própria função, né, que nós estamos considerando, e aqui um termo que poderíamos denominar de não homogêneo. Vamos considerar só forças, né, que variam com o tempo. Existem soluções gerais para essas equações, mas nós vamos estudar só um caso bastante específico no qual pode ocorrer, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, de oscilação, é um pêndulo simples, e de vez em quando a gente empurra a criança. Ao empurrarmos, nós estamos fazendo o quê? Aplicando uma força a um oscilador, né? De forma que esse é um exemplo bastante simples, né, de oscilações forçadas, né? Agora, é claro que a gente vai ver aqui esse fenômeno interessante, né, onde quando se atinge uma certa frequência, a amplitude, por exemplo, cresce de uma forma impressionante, né? Mas não é só a amplitude, a gente pode analisar a velocidade também, cresce para algumas frequências, né? O fato é que esse é o exemplo, então, típico de ressonância. Agora, nós veremos que o resultado da aplicação de uma força harmônica ao sistema, por exemplo, massa-mola, é que, de fato, o movimento há de ser um movimento harmônico simples depois de um certo tempo, que nós chamamos depois do transiente, né? Muito bem, a gente vai explicar isso depois, mas a gente pode produzir um movimento harmônico simples quando a gente aplica uma força harmônica ao corpo, né, que estamos considerando, né? Então, esse tipo de oscilação, ele é importante porque se eu aplico forças, né, aqui no caso do sistema LC, ele deve então agora ser alimentado por uma fonte, né? É claro que nós estamos falando, no mais das vezes, né, numa fonte de tal forma que eu tenha uma corrente alternada, né, percorrendo o circuito, né? Podemos então, podemos ter esse caso onde eu coloco uma resistência e, finalmente, o caso em que eu coloque o sistema para oscilar na presença de uma fonte, de um gerador de corrente, né? Muito bem. Esses são os gráficos típicos, né, de oscilações, mas a gente vai ver isso depois, né? Muito bem. Vamos considerar agora a situação na qual a força é uma força harmônica, ou seja, é uma força dada por uma expressão assim, F0, que é o módulo, que é o maior valor da força, a maior intensidade da força é F0, né? De forma que F de t é igual a F0 vezes cosseno de ômega t mais φ0. Ora, ômega agora é a frequência da força. Cuidado, a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Muito bem. Então,
Φ0 aliás, ômega é a frequência e Φ0 é a fase inicial da força. São duas constantes. Na verdade, três, né? É Φ0, ômega e Φ0. Digamos que não haja amortecimento. Ora, tenho essa equação aqui para resolver, mas essa solução dessa equação é muito simples. Olha, ela envolve, né, x de t, né? Aqui, na verdade, está faltando um termo, né, que é menos m vezes ômega 0 ao quadrado aqui. E aqui também está faltando, né? O fato é que, aliás, não, nesse caso é isso mesmo, desculpe, esse caso aqui está tudo certo. Agora, vamos considerar aqui o movimento de uma partícula sob a ação dessa força, que é o caso diferente, né? Então, agora vamos levar em conta a situação na qual eu tenha uma força viscosa, tenho esta força F de t e agora a força menos Kx, né? O sistema massa-mola, ou uma força elástica qualquer. Agora muda tudo. A solução é uma solução dessa forma aqui, né? D2, ou melhor, a equação é a equação que tem essa forma aqui. Veja, D2x dt2 mais gama, aquele mesmo gama que nós já conhecemos, né? E ômega 0 ao quadrado igual a K sobre M. Então, aqui eu tenho a equação que eu quero resolver. No caso geral de oscilações forçadas, eu quero dizer que a solução dessas equações diferenciais, elas, na verdade, envolvem dois pedaços. Eu tenho que resolver a equação homogênea, então a solução aqui é igual à solução da equação homogênea mais a solução geral da equação. Então, eu tenho que buscar, na realidade, duas soluções, né? É assim que a gente resolve essa equação homogênea aqui, né? Muito bem, agora vamos ao caso que eu estava me referindo antes e acabei me confundindo um pouco, mas, de qualquer maneira, esse caso aqui é um caso para a gente começar o estudo. Veja, aqui eu não tenho a força viscosa. É claro que não é muito realista isso, né? Porque, a rigor, né, sempre você tem uma força viscosa, né? Mas vamos começar por esse caso ideal. Não existe a força viscosa. Olha só, eu tenho uma equação diferencial para resolver, mas essa é fácil. Eu procuro uma solução sob essa forma, né? E agora eu obtenho o quê? A amplitude. A amplitude, ela depende de F0 sobre M, não é? Mas aqui embaixo eu tenho ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. O que é interessante é que essa amplitude cresce muito quando ômega 0 ou quando ômega se aproxima de ômega 0. Ômega 0 é a frequência natural de oscilação, né? Em princípio, nós poderíamos ter esse caso aqui. Veja que coisa curiosa. Isso é a ressonância. Estamos falando aqui do fenômeno da ressonância. Qual seja, para uma frequência, para um valor da frequência, a amplitude do movimento, nesse caso, tende para infinito, né? Então, nesse caso, ele tende a infinito. Mas não é um caso muito realista, né? O caso mais realista é aquele que a gente tem uma força viscosa. Então, vamos, em primeiro lugar, considerar a solução da equação homogênea. Essa solução já foi discutida antes, né? No caso do movimento harmônico amortecido. É a mesma equação do caso anterior, onde a gente procura soluções sob essa forma, e eu então quero remeter o aluno à aula anterior, onde a gente resolve essa equação, onde a gente resolveu a equação, que agora é parte da solução do problema. Veja,
E aí temos aqueles 3 regimes, né? Como a gente explicou antes, não vou repetir aquela aula. Então, a gente sabe muito bem, né, como resolver este problema da solução da equação homogênea. Vide aula anterior, né? Agora vamos à solução da equação, né, envolvendo a força F de t, ou aquela força do tipo F0 vezes seno ômega t mais uma fase inicial. Lembrando, de novo, as propriedades, eu mencionei isso na aula anterior, né, dos números complexos, né, que são números que têm sempre uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária é sempre aquilo que multiplica i, né? Também posso escrever esse número z em termos do módulo do número complexo, que é a raiz quadrada de A2 mais B2 vezes e elevado a φ. Φ é uma fase, né? Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, e essa propriedade notável da função exponencial. A exponencial de e elevado a i ômega t, ela pode ser escrita como cosseno de ômega t mais i vezes seno ômega t. Ou seja, a parte real de i elevado a i ômega t é igual a cosseno de ômega t. E a parte imaginária de i elevado a i ômega t é igual a i vezes seno de ômega t, né? Muito bem, então qual é a ideia? A ideia é a seguinte: veja, eu posso pegar, né, eu posso considerar uma solução envolvendo funções, né, de números complexos, né, funções de variáveis complexas, né? Essas soluções nós estamos escrevendo aqui como sendo x estrela, né, de t, x estrela de t, x estrela de t, x estrela de t, né? E agora esse f0 sobre m, tendo visto o cosseno lá, nós escrevemos assim. Mas na realidade o que a gente quer é a parte real dessa solução. Podemos também considerar a parte imaginária, mas com o cosseno nós devemos tomar obrigatoriamente a parte real dessa solução. Escrevemos assim e agora vamos buscar uma solução. Ora só, não é difícil perceber que a solução, sob esta forma, né, substituímos lá na equação, né, e é verdade que essa é uma solução. É interessante, né? Eu tenho uma solução que eu obtenho de uma maneira bem simples, procurando soluções sob essa forma aqui. Olha só, e são soluções, mas, cuidado, porque agora a amplitude, ela, na verdade, escrita sob essa forma, a amplitude varia com a frequência da força, depende da frequência natural de oscilação do sistema e, finalmente, do fator de amortecimento. Ora, aqui estamos diante, né, de uma amplitude que, nesse ponto, na verdade, é complexo. Aqui é complexo. Então, eu preciso procurar, né, soluções envolvendo números reais. E agora eu tenho que recorrer às propriedades que eu mencionei antes, né? Por exemplo, A mais IB, A mais IB, né, é igual a raiz quadrada de A2 mais B2 vezes E elevado a θ, θ dado por essa expressão aqui. Então, utilizando isso aqui e tomando, então, a parte real, na verdade, agora eu tenho esta expressão aqui, né, para amplitude, né? Lembre-se que agora, veja bem, eu tenho aqui E elevado aí aquele θ0 lá, mas eu não vou, θ0 está dado aqui, né?
é uma fase, portanto, né? Mas veja só que coisa curiosa. Tomando a parte real agora, em resumo, tomando a parte real, aqui está a solução. É F0 dividido por M, vezes cosseno de ômega t mais φ0 mais θ0. E agora um termo envolvendo uma amplitude, portanto, olha só, amplitude depende da frequência da força, depende da frequência natural de oscilação e do fator de amortecimento. Então, essa é a solução. Veja que essa solução ela tem duas características. Em primeiro lugar, o x está defasado, a coordenada x, né? A função cosseno tem uma diferença de fase em relação à fase da força harmônica. É esse θ0. E a outra é amplitude, são duas características, né? O fato é que, em relação a essas soluções da equação homogênea que eu mencionei antes, né? Isso aqui representa um transiente, né? Que leva em conta as condições iniciais. As condições iniciais estão aqui. As condições iniciais estão aqui, né? De forma que eu tenho, a rigor, né, um transiente, porque isso aqui decresce rapidamente, né, tende a zero. Então, isso aqui desaparece depois de um certo tempo, e essa é a solução que acaba prevalecendo depois de decorrido um tempo conhecido como transiente, né? Então, vamos olhar para essas soluções, né? Então, depois de algum tempo, depois do transiente, x depende do tempo assim, eu tenho uma amplitude que varia ou que depende da frequência, e da frequência natural e assim por diante. A velocidade eu derivo e obtenho essa expressão. Veja que a velocidade máxima agora é a vezes ômega. E a aceleração é igual a de ômega vezes ômega ao quadrado vezes cosseno. Aqui tem um problema, vezes o cosseno, né? Porque eu derivei seno, eu obtenho o cosseno, então, da função. Muito bem. Vamos agora entender o fenômeno da ressonância. E, para isso, nós escrevemos a amplitude em termos de três grandezas físicas: a frequência natural, a frequência da força, e agora introduzimos uma novidade, que é conhecido como o fator Q. Q é igual a ômega zero dividido por gama. É uma grandeza física e característica, então, do sistema. O fato é que a gente pode mostrar que a expressão para amplitude pode ser reescrita sob esta forma aqui. É uma questão de detalhe, né? Ora, o gráfico dessa função, quando eu coloco aqui a frequência da força, né, essa amplitude tem essa forma. Ela atinge um valor máximo, que poderíamos chamar de frequência ressonante, ou a frequência associada à ressonância. Para isso, eu derivo amplitude e procuro o valor máximo da amplitude, né? E vou encontrar essa expressão aqui. Poderíamos chamar essa frequência de ressonância. Por quê? Para o valor dado por esta expressão, a amplitude do movimento vai atingir o máximo. Começa com amplitude pequena, vou alterando a frequência, a amplitude vai se tornando cada vez maior, de acordo com o que nós vamos ver antes, né? Nesse ponto aqui, né, onde eu tenho esse valor máximo da amplitude, né, que é o valor máximo que eu estou chamando de xm, então, para este ponto, né, eu vou obter uma frequência. Agora, eu posso também procurar, veja, o máximo
para outras grandezas físicas e não precisam, a frequência agora de ressonância não precisa ser obrigatoriamente a mesma, né? Então, o que nós vamos fazer agora é analisar, por exemplo, a potência, mas eu poderia analisar também a velocidade. É a mesma, eu obteria o mesmo resultado. Eu considero a potência, né? A potência despendida e que, associada à força viscosa, que procura reduzir a energia, mas essa energia é suprida pela força externa. De forma que eu tenho duas potências, né? A da força viscosa e a da força externa. Na verdade, o valor médio das duas potências é o mesmo. O valor médio é a média no tempo. Ora, a potência agora, né, média, feita integral, dá um trabalhinho só, não muito grande para fazer a integral, tem essa forma aqui, olha só, tem essa forma. Ora, a potência agora é uma função de ômega um pouco diferente da amplitude. E, consequentemente, né, eu tenho amplitude com esta forma aqui e a potência, em geral, tem uma expressão do ponto de vista do gráfico, né, da potência, um pouco diferente, não tem o mesmo comportamento. Agora eu me pergunto, pelo máximo da potência, que é esse valor aqui, isso vai corresponder a um valor da frequência e que, curiosamente, é igual à frequência natural de oscilação do sistema. Se eu procurar pelo máximo da velocidade, vai acontecer, né, para esse valor. É curioso, eu quero chamar a atenção disso. A velocidade, ela atinge um valor máximo para uma frequência que é diferente da frequência para a qual ocorre o máximo deslocamento. O máximo deslocamento, por outro lado, ele é mais visual, né, no caso do sistema massa-mola. Temos, portanto, aqui duas frequências, né? Uma para a qual a potência é máxima, eu encontro derivando essa potência média com respeito a ômega e procurando o valor para o qual essa derivada é igual a zero, porque é assim que a gente acha máximos e mínimos de funções, né? O fato é que também poderia olhar para a velocidade, né? E a velocidade ocorreria, o máximo dela, para ômega igual a ômega zero. Ou seja, existem grandezas físicas, né, que adquirem valores, né, máximos. Consequentemente, a gente não fala em frequência associada à ressonância, a gente fala em largura da ressonância. Então, a gente define a largura da ressonância como sendo um intervalo de frequências. A largura é um intervalo de frequências, né? E esse intervalo de frequências são as frequências para as quais a potência atinge o valor raiz de 2 sobre 2 da potência máxima, Então, aqui temos, ao invés do conceito de frequência de ressonância, porque a frequência de ressonância é diferente para diferentes grandezas físicas, a gente prefere, nesse caso, em falar em largura da ressonância, né? Largura da ressonância. Está entre ômega 1 e ômega 2, consequentemente, né? Portanto, a largura da ressonância, definida assim, em termos do módulo da intensidade ou no caso de circuitos, né, é sempre um intervalo dado por esta expressão aqui. E a largura de banda é igual à diferença entre essas duas frequências aqui. Veja que ômega zero é a frequência para a qual a potência é máxima, a velocidade é máxima, mas a velocidade não. De qualquer maneira, a gente fala em largura da ressonância.
naquele intervalo de frequências, a amplitude cresce, a velocidade cresce, mas para diferentes frequências, né? Muito bem, em circuitos RLC, a situação, na verdade, é a mesma, né? O fato é que nós temos uma certa semelhança das oscilações eletromagnéticas, né, com as oscilações mecânicas. Veja, a gente apenas troca, por exemplo, aqui a voltagem, né, ou da fonte, né, do gerador de voltagem, né? A gente troca, então, a voltagem ou a tensão, né, pela força. O fato é que as soluções são as mesmas, basta você fazer essa troca, né, de constantes aqui. Obter uma solução, você obtém a outra, e no caso também você pode falar em largura de banda para circuitos RLC, né? O fato é que agora temos aqui alguns vídeos e gostaríamos que os estudantes assistissem esses vídeos, porque eles demonstram na prática a existência desse fenômeno de ressonância.